Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Aqui eu tenho um ímã. Vou escolher um ponto ali em volta dele. Neste ponto, o ímã ele atua. Como é que eu posso representar a força de atuação desse ímã aí? Com um vetor. Esse vetor ele indica a direção e sentido de atuação da força e o tamanho dele representa a intensidade da força. Vetores maiores representam que ali uma força grande está atuando. Quando eu pegar vários pontos e colocar os vários vetores de atuação da força, eu tenho uma representação do campo magnético. Agora eu vou pegar o planeta Terra e um ponto ali no espaço. A Terra, naquele ponto, tem uma força de atração gravitacional. Como é que eu posso representar essa força? Com um vetor de mesma direção e sentido da força e cujo tamanho representa a intensidade dela. Quando eu pegar vários pontos e colocar ali os vetores força, eu tenho uma representação do campo gravitacional terrestre. Então nós vemos que tem essa ideia de associar vetores para representar como é que funcionam os sentidos das forças. Por exemplo, aqui eu tenho um rio. Em cada ponto ele se move com uma certa velocidade. A água está escoando ali numa direção, no sentido e com uma certa intensidade. Cada vetor então indica como é que funciona essa velocidade. Se eu pegar agora um avião, quando o avião ele está voando, o ar passa ali em volta dele e eu posso usar vetores para representar como é que funciona a velocidade de atuação do vento. Quando eu pegar vários pontos e colocar ali os vários vetores, eu terei um campo de velocidades. Uma boa maneira para estudar a dinâmica do vento ali num avião. Então, o que acontece? Os vetores são bons para representar algumas grandezas físicas. O Heaviside e o Gibbs, de maneira independente, foram os primeiros a ter essa ideia de que é útil utilizar vetores para representar alguns fenômenos físicos. Um primeiro conceito que surge aí é o de campo vetorial. O que é um campo vetorial? É uma função que associa a cada ponto um vetor. Então eu tenho aqui um plano cheio de vetores. Em cada ponto ele mostra como é que a força está atuando. O plano ele pode ser, justamente o campo de vetores pode ser no plano, ou pode ser no espaço, ou pode ser em objetos mais generalizados. Então o que é um campo vetorial? É uma função que em cada ponto nós desenhamos um vetor mostrando como é que a força está atuando. Bom, vamos começar a desenhar campos vetoriais. Um primeiro exemplo é assim, ó. Tenho o campo que é dado por YI. Então em cada ponto a força atua dessa maneira aí. Por exemplo, no ponto 1, o ponto então o x vale 1 e o y vale 1. No ponto 1, vai dar então o yi fica 1i. No ponto 1, eu vou desenhar um vetor de tamanho 1 orientado para a direita. Então ele avança no sentido positivo do eixo do x. No ponto 2, ou seja, x igual a 2, y igual a 1, eu vou desenhar o vetor. Como o campo é YI, vai ficar 1i também. Então ali no ponto 2, eu desenho um vetor de tamanho 1 e no sentido positivo do eixo do x. No ponto 1, 2, como o campo é o YI, vai ficar 2i. Então ali no ponto 1, 2, eu desenho um vetor de tamanho 2, ele fica na horizontal, né? E ele tem o sentido positivo do eixo do x. O campo I mais J. Nesse campo que é o I mais J, nós não precisamos substituir x e nem y, ele é sempre constante. Como é que se desenha o vetor I mais J? Eu avanço 1 no sentido positivo do eixo do x
e eu subo 1. Eu vou agora, então eu avanço para a direita e depois para cima. Então em todos os pontos ele é dessa forma. 1 para a direita, 1 para cima. O campo I mais J. E o campo menos YI mais XJ. Eu vou desenhá-lo. Começando pelo ponto 0, 1. Então o X vale 0, o Y vale 1. Quando eu substituo, vai ficar menos 1i mais 0j. Logo, no ponto x0, y1, eu desenho um vetor horizontal de tamanho 1, só que no sentido para a esquerda, ele é no sentido contrário do crescimento ali do x. No ponto 1, 0, x vale 1, o y 0. O campo fica sendo o menos 0i mais 1j. Então eu desenho um vetor que aponta para cima e ele tem tamanho 1. O campo no ponto 1, 1 vai ficar menos 1i mais 1j. Então nesse ponto aí eu desenho um vetor que anda para trás na horizontal uma unidade e depois ele sobe uma unidade. E quanto mais paciência eu tiver, eu vou colocando aí mais vetores que dá uma representação desse campo vetorial. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.